tópico 2 dessa lição 3, né? As duas igrejas, coloquei entre aspas, porque, na verdade, claro que existe uma igreja, que sempre que nós vamos fazer referência à igreja de Cristo na Terra, nós usamos colocar letra maiúscula, escrever igreja com letra minúscula. Quando nós vamos fazer referência a uma denominação, até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o termo igreja, se nós estamos escrevendo referente à Igreja Assembleia de Deus, o termo igreja é igreja com letra minúscula, porque aqui é só uma denominação. É claro que nós acreditamos, eu acredito, né, que a Assembleia de Deus é uma igreja cristã, ela prega uma doutrina cristã, tá bom? Mas ela não é a igreja de Jesus, ela faz parte da igreja de Jesus. Mas aqui as duas igrejas, eu estou falando de uma igreja que é a igreja cristã verdadeira e essa igreja pagã que está sendo organizada por Constantino, ok? O comentário diz: em todas as perseguições religiosas, desconsiderando a de Nero, existiam duas igrejas. A primeira igreja escondia-se nas catacumbas, que eram cemitérios abandonados para que não fossem capturados pelos romanos. Quando capturados, eram mortos, mas não negavam a fé. Essa primeira igreja representa a igreja perseguida e que era fiel até a morte. A segunda igreja continuava vivendo normalmente no Império Romano. Para sobreviver, deveriam sacrificar os ídolos e assim recebiam um certificado. Essa igreja realiza suas cerimônias com autorização do Império Romano e seus pastores e bispos trabalhavam na igreja e nos templos pagãos. Então pense, hoje nós vivemos um período há 200 anos, num período de liberdade, ok? Mesmo assim, no período de liberdade, nós temos igrejas que nós sabemos que são complicadas, né? Igrejas que às vezes são acusadas de se dedicar mais à coleta de dinheiro, outras igrejas terem culto de descarrego, uma coisa que já é ligada, né, ao paganismo, ao espiritismo. Temos igrejas de todos os tipos, né? Tem igrejas, para você descobrir se é a igreja de Jesus, você teria que frequentar, ouvir todas as doutrinas, né? Tem igrejas que não tem nem doutrina, tá bom? Então, num período de liberdade, nós já vivemos um período difícil. Agora, pense num período de perseguição em que os pastores e bispos tinham que participar de culto de possessão demoníaca para continuar vivo. Então, esse período é um período terrível, né? E por isso o item 3 do material didático, a nova estratégia do dragão, ele diz: com a simulação da conversão de Constantino, podemos observar que o dragão mudou a estratégia. A partir do ano 312, com a suposta conversão de Constantino, né, a estratégia será perverter a doutrina da verdadeira igreja. A perseguição será secundária. A prioridade é fazer uso dos seus serviçais, os bispos que serviram à mesa do demônio durante os 10 anos de perseguição que antecederam Constantino. Estes bispos terão a responsabilidade de estabelecer como doutrina o incenso que eles usavam no templo pagão, bem como oficializar a doutrina do purgatório, adotando a crença pagã da purificação após a morte. Estabelecerão como oficial a consagração de crianças que faziam no culto à divindade Vaticanos. Ou seja, uma pausa aqui para explicar, né? Durante a perseguição, eles tinham que ir lá no templo de Vaticanos e consagrar as crianças lá, né? Então eles faziam isso também nas igrejas deles. Argumentarão que as crianças necessitam de batismo para alcançar a salvação. Esse é o argumento da Igreja Católica e das igrejas protestantes até hoje, né? Quando eles, na história, encontravam igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido,
eles perseguiam e matavam. Quando nós chegarmos na Reforma, nós veremos que teve um momento, não era só a Igreja Católica que matavam as igrejas anabatistas, não. Teve um momento que um discípulo de Lutero chamado Melanchthon, ele estava dirigindo igrejas protestantes em algumas cidades e ele mandou uma carta para Lutero dizendo: eu estou sendo implacável com os anabatistas aqui nessa região, né, perseguindo e matando. E Lutero escreveu do próprio punho: isso é do meu agrado. Então, a perseguição às igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido vai ser a característica da Igreja Católica e das igrejas protestantes. O comentário prossegue: conseguiram aprovar todas as heresias, pois ao seu lado estava o imperador. Os cristãos que discordarem serão perseguidos. Então, o imperador apoiava esses bispos que eram amigos dele. E Eusébio de Cesareia, ele assentava-se à mão direita de Constantino, tá bom? E ele, infelizmente, era um desses bispos traditores, tá ok? O comentário diz: a igreja que surge com esses bispos envolvidos com o culto pagão vai estabelecer o culto à imagem, escultura, né? Ou seja, uma idolatria aos seus seguidores. Determinará que eles não participem do sangue de Jesus na ceia do Senhor, apesar de Jesus afirmar: bebei dele todos. A Igreja Católica, até hoje, os membros da Igreja Católica não podem participar do símbolo do sangue de Jesus Cristo, porque eles vão começar a pregar que aquele ali é o sangue de Jesus de fato. Eles chamam isso de transubstanciação. E dizem que o sangue o vinho, ele se transforma em sangue. Ok? E isso daí, acreditem, teve um irmão que ele estudou no Bethlehem e ele estava frequentando uma igreja evangélica ali em Olaria, e ele falou que ele levou um susto quando o pastor da igreja falou: você poderá sentir gosto de sangue agora na sua boca quando você beber esse vinho. Essa é uma heresia católica, né? Mas que as igrejas protestantes, elas, apesar de liberarem o vinho para os seus discípulos, alguns acreditam que o vinho se transforma em sangue, sim. Lutero acreditava. Lutero era um herege, né? Manteve essa doutrina católica dizendo que ali é de fato o corpo e o sangue de Jesus. Se algum aluno aí já foi católico, sabe que além de não poder beber o vinho, quando você vai comer a carne de Jesus, a hóstia, você não pode mastigar, senão você vai estar ferindo a carne de Cristo. Isso é verdade. Às vezes a gente fala, eu falo na sala de aula, os alunos riem, mas essa é a pura verdade. O comentário prossegue: proibirá que o povo estude a palavra de Deus e realizará as cerimônias em uma língua que o povo não entendia, que era o latim. Não? Até algumas décadas atrás, as igrejas católicas ainda falavam em latim, mas como eles foram perdendo espaço para as igrejas evangélicas, que a Assembleia de Deus começou a crescer muito, né, principalmente no Brasil, e as igrejas evangélicas em outros países também, então eles começaram a adaptar, né, e deixar que os padres fizessem a missa na língua que o povo entendia. Né? Aqueles vitrais, por que existem aqueles vitrais coloridos na Igreja Católica? Aquilo ali é uma história contada. Porque as pessoas iam para a igreja, o padre estava lá falando em latim, a missa ninguém entendia nada, então as pessoas entravam naquela igreja e eles ficavam vendo aquelas imagens que contavam a história. Por exemplo, José e Maria peregrinando, né, andando, aí eles entendiam, eles estão indo para Belém, para o registro. Aí depois aparece eles junto de uma manjedoura, né? Ou seja, Jesus nasceu,
aí depois eles junto de uma pirâmide, ou seja, fugiram para o Egito, aí depois voltando. Então ali ia contando, aqueles vitrais vão contando uma história, porque o padre pregava numa língua que ninguém entendia. Isso, claro, claramente é a atitude de uma instituição que não é a igreja cristã, porque a igreja cristã ela quer ensinar a Bíblia, sabendo que a Bíblia ela tem um poder purificador, santificador. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O comentário prossegue. Perseguia qualquer homem que planejava traduzir a língua para os idiomas locais e proibirá o funcionamento das igrejas que não seguirem o rito de Roma. A Igreja Católica ela fará um edito chamado Edito de Tessalônica. Nós vamos estudar ele com detalhes no ano 380 da era cristã. Olha, aqui nós estamos ali próximo do ano 326 da era cristã, 325, né? 326 da era cristã. Quando chegar no ano 380, um papa chamado Damaso I, ele vai publicar um edito junto com o imperador, proibindo o funcionamento de toda e qualquer igreja que não seguisse o rito de Roma. Ou seja, as igrejas que não aceitavam o batismo de recém-nascido, elas têm que desaparecer do mapa, porque a Igreja Católica ela vai perseguir, vai matar, ela será implacável. Não vai ser uma perseguição muito pior que do Império Romano, que o Império Romano tinha aqueles imperadores que eram até simpáticos aos cristãos, paravam com a perseguição, né? Então, retornando, o Império Romano ele tinha períodos que não perseguia a igreja, mas a Igreja Católica ela vai começar uma perseguição agora já com Constantino, que vai se tornar lei no ano 380, e essa lei não será abolida nunca. Na verdade, ela não conseguirá mais perseguir as igrejas anabatistas, tanto católico quanto protestante, não conseguirá mais matar os anabatistas, porque no ano 1790, na Revolução Francesa, será publicado como lei. Ninguém poderá ser molestado por sua fé. Então os católicos e protestantes não poderão matar mais. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, na independência dos Estados Unidos, também ali em 1790, eles publicam a Constituição Americana e, como eles eram até simpáticos dos franceses, que ajudaram os Estados Unidos na luta contra a Inglaterra, na independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos também colocaram como lei: ninguém poderá ser molestado por sua fé. Desse período aqui de Constantino até 1790, a igreja será perseguida implacavelmente. Nós veremos aí casos, por exemplo, em 1400, terá a história de um pastor chamado Dolcino, um pastor anabatista, que ele vai ser preso e vai ser queimado, ele e todos os membros dentro da sua igreja. Eram cerca de 400 membros, a Igreja Católica vai matar todos eles. Um dos exemplos de como vai ser essa perseguição da Igreja Católica, porque os cristãos têm que fugir para as montanhas, tá bom? Ela vai encontrar em 1200 uma igreja vivendo escondido nas montanhas da França, na região de Lyon, e vai começar uma cruzada contra esses valdenses. E diz a história que quando eles estão chegando numa determinada cidade, aí perguntam ao inquisidor: pode ter algum santo católico, algum católico nessa cidade? Como é que nós vamos diferenciar católico dos valdenses ou católico dos hereges? E diz a história que o inquisidor, não é piada, o inquisidor falou o seguinte: olha, vamos matar a todos. Quando chegar lá em cima, Deus separa os seus dos hereges. Isso é verdade, isso é história. Então, será uma perseguição implacável, ok?